Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Meu amigo Erickson já está por aqui, deixa eu só encontrar ele. Sejam muito bem-vindos. Erickson aqui. Núcleo de Automecânica de Santa Catarina, obrigado. Meu amigo Jefferson Pereira. Grande Erickson. Fala, Alexandre. Tá escutando bem aí? Estou me escutando bem. Você está me escutando legal? Tá tranquilo, Ótimo. tá beleza. Meu amigo, é uma honra, tá, poder bater esse papo aqui com você. Nós da Alfa ficamos muito felizes quando a gente trocando ideia, poxa, quem é que a gente vai convidar para bater um papo, né? Você foi o primeiro nome, tá? Então estou eu aqui, o Alexandre, e o meu mini xará aqui atrás, né? o meu mascote. Então seja muito bem-vindo. Para quem está chegando agora, eu vou explicar o motivo pelo qual escolhemos esta pessoa, Erickson Pessoa, para estar aqui com a gente. Primeiro, que se você for lá no perfil do Instagram dele, o Instagram é uma ferramenta, Erickson, que há um ano atrás eu não usava muito, tá? E principalmente nesse período de isolamento social, a gente começa a usar alguns recursos que a gente subutilizava. E isso vai virar uma prática comum aqui na Alfa, já ficou decidido, né? Então, assim, a gente montou toda uma estrutura. E aí, a gente fazendo umas pesquisas aqui no Instagram, eu acho muito bacana, quem for no Instagram do Erickson, tá? Vai ver logo de entrada aqui, @Erickson com K, né? Erickson Pessoa. Ele diz assim, amo o que faço, eu já acho isso espetacular. Tem outra coisa que me chama muita atenção e é por isso que ele está aqui nesse bate-papo com a gente. Um grande admirador da profissão, vendedor, olha que legal, e apaixonado em trabalhar e desenvolver pessoas. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo muito legal nessa uma hora que a gente tem. Seja muito bem-vindo aqui a esse bate-papo. Ô, Alexandre, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não sabia que você estava me acompanhando tão bem lá no Instagram. Primeiro, agradecer muito a minha presença aqui. Segundo, te parabenizar pelas tuas lives. Eu assisti uma live sua e me chamou muita atenção a propriedade com que você fala das coisas que você gosta de trabalhar, do que você entende. E achei muito legal. Era muita segurança que eu via nas tuas palavras, na forma de você explanar as explicações sobre os assuntos. Eu achava isso muito interessante. Era muito, sabe, parecia que estava sendo uma coisa bem, bem tranquila, uma coisa bem, bem normal para você. Ele estar falando sobre o teu trabalho, sobre a tecnologia do híbrido e tal. Eu fiquei bem encantado e te parabenizar por isso aí, pela live que você faz aí. Eu costumo dizer, meu amigo, que eu minto bem, entendeu? Bicho, a mesma coisa. Olha, eu, na verdade, essa conversa, quando você me chamou, Erickson, vamos fazer uma live, eu disse, bora. Eu não sou palestrante, eu não sou professor, não sou nada. Eu apenas sou... eu apenas sou fascinado realmente por esse negócio de vendas. É uma coisa que me chama muita atenção, a questão dos profissionais e tal. Eu estou vendo... ultimamente eu tenho visto muita coisa legal na internet acontecendo, muita divulgação de muita coisa boa, mas ao mesmo tempo me preocupa que tem muita coisa que não é tão nova assim, né? Não são coisas que são tantas novidades acontecendo. Olha, justamente isso. Por isso que eu estou falando. Muita gente que vai aparecer aqui, Erickson, são pessoas que seguem o trabalho da Alfa e que agora estão conhecendo o Erickson, né, que é gestor comercial. Está agora num novo desafio, né, com a bandeira aqui, ó, expressiva. Tá aqui atrás. Isso, show de bola. Eu há 20 anos atrás, você vê como eu sou velho, há 20 anos atrás eu estava na outra marca, né? Eu fui da marca do brasãozinho azul e branco, né? E me apaixonei pela marca, mas eu sempre admirei essa que você está trabalhando agora, um novo desafio, então seja bem-vindo. Não à toa que jogaram esse desafio para você. Você fez uma postagem recentemente, onde você fala exatamente isso que você comentou agora. Eu estou aqui com o Instagram aberto no meu computador, né? Justamente que tem alguns pontos muito bacanas que você posiciona. E aí eu fiz algumas anotações, porque sabe que velho anota as coisas no papelzinho, né? Eu sou um cara muito velho. Por causa disso, meu papel tá maior aqui. Estamos no mesmo patamar. Então, você fala nesse vídeo aqui de uma maneira muito, muito direta, eu acho isso muito bacana. Que você comenta no vídeo que você fez, dizendo assim, eu assisti eu li uma matéria muito interessante, a pessoa falava sobre líder de gestão, né? Gerir com excelência a carteira e melhorar o relacionamento virtual, né? com os clientes.
Aí você faz uma indagação. Poxa, mas será que isso é novidade? Será que a gente não, né, já não vem tratando isso há muito tempo em empreendedor? O que eu considero muito pertinente no seu posicionamento é que nas suas postagens aqui, é que você se coloca como uma pessoa que orienta, isso é bacana, desenvolver as pessoas. Eu vejo muitos gestores também, hoje eu tenho rodado o Brasil aí também, graças a Deus, no curso de trabalho, e eu vejo muito gestor somente que cobra. Você é um cara que pensa em desenvolver, que se preocupa com pessoas. A gente trabalha no setor automotivo, a gente trabalha com carro, mas antes disso as empresas são feitas de pessoas. E para a gente atingir o resultado, a gente tem que investir. E esse seu posicionamento é muito bacana. Gente, quem está nos assistindo, pode virar um seguidor aí, né? Ele não é palestrante porque ele não quer. Que nada. Isso é papo de consultor, porque eu faço análise aqui, tá? Você pode olhar aqui, ele tem uma postagem muito bacana. O homem não é medido por como age em momentos de conforto, mas como reage em momentos de dificuldade. Martin Luther King Jr. Então, você vê o posicionamento do Edson. Mas deixa eu lhe perguntar, você sempre foi assim? Isso foi algo que você aprendeu? Você veio de montador? Fala rapidamente assim, como foi essa tua transição? Eu vou te dizer como é que começou, na verdade, essa minha preocupação com as pessoas, como é que começou isso lá atrás. É engraçado, né? Como é que isso não teve nada a ver com a área comercial. Eu fui militar, né? Eu entrei no Exército quando eu tinha 20 anos de idade, entrei para fazer o CPOR há muito tempo lá atrás, não vou dizer, né, o tempo. E aí, selva. Quando eu entrei para servir o Exército como oficial, eu contei já essa história para alguns parceiros, assim, algumas equipes, a gente batendo papo, e eu me vi no local que eu tinha várias pessoas que estavam, que na terminologia militar são os subordinados. Eu não gosto muito dessa palavra não, mas dentro da hierarquia militar tem muito isso. Então eu me vi na frente de muita gente com idade de ser até meu pai, né? E, cara, tinha uma coisa que era interessante. Por mais novo que você fosse como oficial, em determinados momentos do dia a dia do trabalho da gente, sempre tinha alguém que ia te procurar para contar sobre algum problema e ter alguma palavra de conforto sobre o problema que tinha. Quem era eu com 20, 21 anos de idade para dar conselho para um cara que tem idade para ser meu pai? Mas na mentalidade do cara, ele tinha um entendimento que eu era uma pessoa de liderança que tinha que dar palavra de apoio para ele de alguma forma. Eu tinha que falar algo que confortasse ele. E foi daí que começou meu entendimento de começar a entender mais as pessoas, a gostar mais das pessoas e ter muito cuidado em escutar e falar com as pessoas para que o ambiente que a gente vivesse relacionado ao trabalho fosse o melhor possível. Eu acho que o meu melhor aprendizado com relação a isso veio daí, né? Então, eu de fato tenho muito essa preocupação com relação aos profissionais que trabalham com a gente. Cobrar é uma coisa natural do trabalho da gente, do dia a dia. Isso vai existir. Eu sou cobrado, todo mundo é por resultado. Quem trabalha com vendas é cobrado por resultado o tempo todo. Mas eu tenho aquela preocupação de deixar a equipe o mais preparada possível, porque eu tenho que cobrar para quem realmente está preparado. Então, eu procuro desenvolver e ajudar o máximo que eu puder. Eu não posso pegar na mão das pessoas e sair fazendo tudo. A gente dá as orientações, a gente dá as dicas e tal. Basicamente, esse meu gostar desse trabalho com gente, eu costumo dizer que gerir pessoas é a parte mais difícil de todo o trabalho que a gente tem. Fui de montadora. Depois do Exército, eu entrei em concessionária, um projeto FNAI do Banco GM há muito tempo atrás. E aí eu entrei nesse projeto e passei um período em concessionária e depois fui para a montadora. Engraçado que a ida para a montadora foi engraçada. Eu estava até comentando com um amigo meu hoje sobre isso. Que quando eu decidi migrar da rede para a montadora, e o meu chefe na época dizia, olha, diga qual é a proposta que você tem que eu cubro. E é engraçado que eu estava indo para um outro local ganhando menos do que eu ganhava, mas o meu propósito era, se eu queria me desenvolver naquela área, naquele mercado, eu tinha que conhecer um lado que eu não conhecia, que era o lado da montadora, um lado diferente do negócio. Então eu fui para lá e para mim foi muito interessante. E lá também a gente teve o trabalho de desenvolver pessoas, a gente conhecia vários estados, operações diferentes, pessoas diferentes, com mentalidades completamente diferentes. E a ideia da gente sempre foi, a minha particularmente, sempre foi desenvolver as pessoas para o melhor trabalho possível. Eu prezo muito por isso, o melhor ambiente possível de trabalho
com as pessoas fazendo o melhor possível com relação ao seu trabalho. E quando eu fiz aquele vídeo, foi porque eu estou vendo muita coisa de live que é interessante, tem muita coisa interessante, muita coisa boa, mas eu vejo que tem coisas que são citadas como novidade que já está aí no mercado há muito tempo. Isso já está andando há muito tempo. O que aconteceu é que as pessoas estão procurando acelerar 5 a 10 anos agora, nesse momento, por conta do que estão vivenciando. E está tendo muito achômetro. Eu acho que... Cara, ninguém pode achar absolutamente nada do que está acontecendo, porque ninguém que está na ativa do trabalho, né? Ninguém vivenciou isso antes. Ninguém vivenciou algo igual ao que estamos vivendo hoje. Então, essa onda de dizer, não, eu acho que se você for por essa linha... Não é bem assim. Eu acho que a gente já tem uma estrutura de trabalho que já vinha sendo voltada para o digital há muito tempo. Já vem se comentando isso há muito tempo. Sendo que as pessoas não colocam em prática o que realmente sabem. Eu me deparo assistindo algumas lives e vejo alguns comentários extremamente pertinentes, mas de pessoas que eu conheço e digo, pô, mas essa pessoa não bota em prática isso no dia a dia. Lá na atividade dela diária, isso não está sendo colocado em prática. É isso que me preocupa, sabe, Alexandre? Isso. É por isso que quando a gente colocou assim o tema principal dessa live, justamente pessoas, atitude e vendas, eu percebo hoje que algumas pessoas ainda estão assim meio que fora da realidade, né? De não ter entendido aí do problema, não estão entendendo quando a gente fala que precisa se reinventar. Você está colocando aqui um posicionamento muito interessante. Você está falando que é colocar em prática algo que já estava sendo falado. Isso é fato, né? Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, se algumas pessoas estivessem fazendo agora aquilo que já foi comentado antes, já estaria colhendo algum resultado. As pessoas caíram nessa cilada, né? A gente entrou nessa situação, o planeta todo, como você bem falou, a gente nunca passou por algo nesse sentido, né? Então, o que é que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa, se eu for por essa sua linha de raciocínio, se a gente conseguir implementar aquilo que era discurso há um tempo atrás, mas efetivamente eu fazer, eu já vou ter alguma diferença de resultado. Eu percebo, meu amigo, inclusive na condição de vendedor, que existe em algumas empresas uma rotatividade muito grande. As pessoas não se preparam para a parte de vendas. Não sei se você compartilha dessa visão comigo. Eu conheço vários casos onde a pessoa cai de paraquedas no setor de vendas, onde ela simplesmente acha que é só bater ali uma meta, mas é muito mais do que isso. Precisa existir uma preparação, precisa existir um investimento. Salvo engano, eu vi algum vídeo seu, algum comentário sobre isso, onde se fala do desenvolvimento da pessoa para ser um bom vendedor. É isso que eu sinto falta. Na verdade, assim, eu costumo falar, eu falei isso recente, costumo sempre repetir, não há nenhum tipo de formação para vendedor, formação que eu digo propriamente dita, né? Eu tenho hoje as faculdades e tal, mas para vendedor não, é exatamente o que você falou, o cara parece que cai de paraquedas ali, e no passado tinha muito disso, né? O cara não dava certo para absolutamente nada, ia para a área de vendas. E no passado, por um bom tempo, isso funcionou. Não vamos deixar de... Lá atrás, realmente, isso funcionava, né? Porque o cara, ele não tinha tanta tecnologia como tem hoje, não tinha tanto detalhe como se tem hoje do mercado de vendedor. E sendo que hoje, as preparações para esses profissionais, ela está um pouco mais... Assim, ela tem muito mais detalhe no negócio hoje. Não é o cara saber do produto, saber da concorrência, ir para um local para atender cliente e vender algum produto. Não é assim que a coisa funciona hoje. E quando a gente vem falando de criar uma sintonia com o cliente, entender um pouco mais do cliente, isso já vem sendo falado há muito tempo. E hoje está se reforçando muito isso. Eu falei ontem numa live, eu deixei um recado. O que acontece? A gente tem os vendedores mais novos, os vendedores mais antigos, que são esses que vivenciaram aquela parte lá de trás, que eram os detentores das informações. Eu acho que você lembra bem que no passado as montadoras mandavam um manual para o vendedor era o único que tinha conhecimento do produto e passava para o cliente. Detalhe, eu vou ousar aqui em dizer que provavelmente teve muito cliente na época que pegou produto sem ter conhecimento de 100%, porque o vendedor não passava 100%. Porque não sabia. Era muito comum isso. Natural. Hoje não. Hoje
o cara, antes de comprar qualquer produto, vai para a internet e sabe muito mais do produto que qualquer um. Chega até dando um banho no vendedor. Então, com certeza, com certeza. essa característica do vendedor com relação ao conhecimento de produto já é passado. O que acontece é que as atividades que hoje são praticadas, são treinadas e são colocadas aí para todo mundo aprender, esse vendedor mais antigo que não está muito linkado com a parte de tecnologia, cara, isso é uma coisa natural. Ele começa a olhar para o vendedor mais novinho que chega com vontade e tudo e começa por que você está fazendo isso? Com que finalidade? Isso não vai dar em nada e tal. E o que é que acontece com relação a isso? Esse vendedor que passa a fazer um trabalho mais correto, mais de prática, de repetição, de processo e tudo, ele é impactado com essa negatividade do negócio. Vou dar um exemplo. Para eu vender 30 carros, falando de veículo aqui, para eu vender 30 carros, eu tenho que, de uma certa forma, impactar 3.330 pessoas, mais ou menos, para chegar nesse resultado. Então, para eu chegar nesse número, eu vou ter 3.303 negativas. É muito difícil para o cara vivenciar isso e ter tanto não no decorrer do trabalho dele. Aí eu digo, e eu brincava muito que os vendedores falavam, mas chefe, isso é muito difícil. Mas é difícil. O trabalho da gente ele é duro, ele é complicado. É difícil, além de eu ter esse trabalho todo, eu tenho que estudar. Engraçado que ninguém se coloca hoje na posição de comprador. Se vocês fizerem um teste hoje, eu anotei aqui, vai lá no Google e bota assim, treinamento para equipes de compras. 12 milhões e 400 mil resultado que tem lá. Vai lá e bota a mesma coisa, sendo que no final vendas. Dá 5 milhões e 100. Eu acho que tem muito mais gente se preparando para comprar do que para vender. Perfeito, e, consequentemente, ninguém se coloca na posição contrária. Qual é a prática que o cara desenvolveu para efetuar uma boa compra? Ninguém vê isso, entendeu? Então, esse estudo, aí a turma reclama que não tem. Tem, mas falta atitude de pegar aquilo, estudar e colocar em prática. É mais ou menos isso que eu acho. Sabe uma coisa que eu percebo, meu amigo? É que você falou aqui num vídeo seu que a gente precisa deixar de transferir as responsabilidades. Eu concordo totalmente com isso. Muitas vezes o funcionário, ele espera que a empresa o capacite. Tudo bem, a empresa tem esse interesse, né, de desenvolver o pessoal. Mas tem que ter uma atitude pessoal também de querer melhorar, de buscar, de investir, de usar uma parte do meu recurso, né, daquilo que eu ganho, investir em mim mesmo. Isso é algo que eu, particularmente, Alexandre, eu faço pelo menos 2 vezes por ano. Eu estou indo, por exemplo, a São Paulo para me atualizar, tanto na parte comercial quanto na parte técnica, porque eu faço ali as duas, mas eu percebo que poucas pessoas fazem isso de iniciativa própria, de se atualizar. Raro. É muito raro, muito raro. E eu tenho visto, porque o cliente ele mudou, o perfil do cliente mudou, o produto, que é o automóvel que a gente trabalha, mudou, mas as nossas práticas, se a gente for olhar, elas não mudaram tanto, muito por conta da atitude das pessoas. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, e é muito bom a gente estar conversando sobre isso com você, porque você está à frente aí de uma operação extremamente importante, uma marca muito bacana, tem um histórico de liderança de pessoas, e tem uma pegada aí de gerir o pessoal, mas eu sinto isso, sabe, Érico? Eu sinto que as pessoas se desenvolvem pouco. E sabe uma reflexão que eu cheguei um dia desse, quando eu estava fazendo até uma palestra lá em Santa Catarina? É que a gente precisa reaprender a aprender. As pessoas ainda estão muito apegadas. Quando eu falo de, você precisa se aprimorar, você precisa estudar mais, as pessoas ainda estão apegadas à educação formal. Não, eu vou ter que fazer um curso e aí vou ter que ter um diploma. Quando eu digo se aprimorar e se atualizar, é ler, é entrar num site, é ficar à noite estudando um vídeo bacana na internet, é seguir alguém legal no Instagram, por exemplo. Isso é uma coisa que eu faço quando eu falo nas palestras que eu leio 25 sites de carro por dia, o pessoal acha que eu sou doido. Mas eu tenho essa relação no e-mail, porque para quem pede, eu mando. Inclusive uma pessoa me pediu hoje, assim que terminar a live eu vou mandar para ela. Isso é a maneira que eu encontrei. Eu mudei o meu setup de aprendizado, sabe, Erickson? Porque a coisa está mudando tão rápida que se eu for só esperar do ensino formal para estar atualizado, eu não vou conseguir acompanhar. O que eu tenho feito? Eu criei o meu processo de aprendizado. E aí, hoje eu tenho uma pessoa na equipe
que você conhece, que é o Felipe, que é um cara muito bacana. Gente E eu estou boa dividindo demais. um pouco, gente boa demais, cara com a cabeça sensacional. E ele está me ajudando muito nisso também, porque é tanto conteúdo que eu estou dividindo algumas coisas ali com ele, né? E estou dando essa oportunidade para ele reaprender, entendeu? De aprender a aprender. E está contribuindo muito com a empresa. Então, eu sinto falta disso. As pessoas precisam se ligar que não pode esperar só pela empresa e tem que buscar o desenvolvimento próprio, sabe? Você está como gestor comercial não é à toa, porque você vem se desenvolvendo. E eu percebo às vezes, sabe o que, Erickson? É que as pessoas também estão faltando um pouco de gana, mas no bom sentido, de querer melhorar, sabe? De querer, não, eu quero deixar de ser vendedor, eu quero ser supervisor, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor comercial. Você não sente um pouco isso, não? Me fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu vou te falar, é engraçado o que você está dizendo com relação à questão de querer o aprendizado, né? Querer se desenvolver um pouquinho mais. Eu vou voltar lá atrás, quando eu estava numa concessionária, há muito tempo atrás, e eu tinha terminado faculdade, trabalhava feito maluco. Minha esposa tinha um negócio, tá, ajudava ela, e eu trabalhava feito maluco, mas eu fazia inglês. Tinha um curso que tinha umas aulas, se não me engano, às 6h30 da manhã. Era exatamente para o pessoal que trabalhava e tal. E eu fazia, esse curso era 2 vezes por semana, e no sábado eu saía corrido para fazer uma aula de conversação, que cada sábado eu tinha uma aula de conversação. E eu adorava praticar o inglês e fazia isso. E engraçado que em determinado momento o pessoal chegou assim, mas para que tu estuda aí? Tu tá aqui em prazeres, eu trabalhava numa concessionária lá, tu tá aqui, onde é que tu vai usar isso? Nunca, né? Se eu escutasse aquilo, se eu desse ouvido aquilo, logicamente eu não ia para lugar nenhum, ia parar ali, realmente, eu não vou continuar com isso. E quando surgiu a oportunidade da montadora que aconteceu, engraçado que na entrevista, na virada de chave, uma parte da entrevista foi em inglês. E eu parei para me perguntar, já pensou se lá atrás eu tivesse parado com isso para não sou um exímio no inglês, mas hoje eu não morro de fome. Um cheeseburger lá fora vai tranquilo. Então, assim, Number one, tá tudo certo. Exatamente. Então, essa capacidade de aprendizado, eu nunca parei com isso. De ler, principalmente, eu adotei, isso eu aprendi recentemente, mas todo dia, se você lê todo dia 10 a 15 páginas por dia de um único livro, você termina o ano lendo praticamente 10 a 11 livros, mais ou menos isso a história. E eu estou vendo que, pelo seu linguajar dessa questão de reaprendizado, você provavelmente deve ter lido 21 lições para o século XXI. Eu não tenho dúvida que você não leu esse livro. Perfeito. Esse livro me impactou de um jeito que eu fiquei maluco, né? Eu acabei o livro, dei para o meu filho ler, o mais velho, só lê esse livro, é importante que você leia. Porque isso me impactou. Quer dizer, eu entendi que eu estava no caminho certo, de estar o tempo todo me capacitando e retreinando, como ele fala, né? Para a gente desenvolver a atividade da gente da melhor forma possível. Ou seja, eu estou no local, tô no local que eu estou desenvolvendo um trabalho muito bem, já tenho uma certa experiência no mercado, mas e aí? Vou parar por conta disso? Não, eu continuo desenvolvendo. No ano passado eu fiz 2 cursos, eu fui para um congresso, eu continuei lendo. Eu acho que é o trabalho de todo mundo. O problema é que o pessoal acha que o fato de fazer a venda com um certo volume num determinado segmento é primordial e acabou por aí. Sendo que eu vi vendedor para mim no início do ano chegando e dizendo assim, olha, eu acho que eu não consigo mais essa onda, eu não consigo fazer essa onda de ligar, de prospectar para os clientes. Isso, para mim, é doloroso, porque eu não tenho outro caminho a não ser esse trabalho de prospectar sua carteira da melhor forma possível. E aí, aí eu começo a dar algumas dicas, né? Lá atrás, quando teve aquela primeira crise, eu falei isso numa live anterior, as empresas buscaram um banco de dados que estava completamente destruído por conta da qualidade. Agora está acontecendo praticamente a mesma coisa, né? E engraçado é que, apesar de tudo que a gente está vivendo, existem alguns mercados que ainda estão em evidência. Os mercados de delivery, de produto de limpeza e tal. Mas se eu for para a minha base de dados hoje, eu sei se Alexandre é dono de uma empresa que trabalha com aquele tipo de produto. Não, porque na base de dados eu provavelmente só tenho nome, telefone e e-mail do cara. Eu não tenho mais informações. Eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, eu não tenho informação de trabalho, eu não tenho absolutamente nada, porque acha que isso não é relevante. Então, hoje, e aí vai uma dica para quem está assistindo aqui, acho que a turma tem um monte de vendedor que está entrando aí. Hoje, ontem eu fiz um trabalho junto com um profissional, estava junto comigo, a gente ligando para alguns clientes.
E a gente começou a fazer um trabalho inverso. A gente entrava lá no Google e colocava nome e sobrenome, mais LinkedIn, mais cidade. E aí eu consigo descobrir se Alexandre, o que é que ele era, qual era o segmento dele, ia para minha base de dados, procurava saber qual era a idade do Alexandre. Quer dizer, eu ligava com muito mais subsídio e muito mais segurança de falar com a pessoa, sabendo o que é que você estava fazendo, qual era a sua idade, onde é que você morava. Cara, isso é necessário hoje. O problema é que há um certo comodismo de não fazer isso. O pessoal está, sabe, acomodado a achar que o cliente vai voltar a vir para a sua loja, vai entrar e vai comprar do mesmo jeito que ele comprava antes. Acabou isso. Isso não existe mais. Entendeu, velho? Essa é a minha preocupação. Perfeito. Inclusive, até a gente está vivendo agora em reunião online e tudo mais. E semana passada, fazendo reunião com o pessoal do Sebrae da Paraíba, né, que a gente é credenciado lá. Aí o gestor estadual, ele comentou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, o animal mais caçado daqui para frente chama-se cliente. Todo mundo vai para cima dele. Aí eu faço uma reflexão. Já que vai estar todo mundo bombardeando o cliente, o que é que vai fazer a minha proposta se diferenciar das demais? Será que eu vou conseguir buscar efetivamente aquele cliente? Você está falando aí da base de dados, que é algo primário, né, do negócio da gente, do preenchimento de uma boa base de dados, porque a gente fala isso no trabalho de consultoria, porque no momento que cai a demanda, você vai lá na sua base de dados para poder buscar alternativas, né, oportunizar negócio. O trabalho que você está fazendo é um trabalho de inteligência comercial. Olha que coisa bacana, cara. Você está pegando a sua base e criando novos links. Você está ali buscando quem é o cliente na rede social, como ele se porta, o que é que ele faz, qual é a função, que isso aí está extrapolando a sua base primária que você tem aí na concessionária. E aí você tem muito mais subsídio, você vai terminar conhecendo mais o cliente do que o próprio cliente. E eu escrevi um artigo sobre isso uma vez, que a importância de usar base de dados para fazer negócio é justamente utilizar o conhecimento que você tem do cliente para o próprio cliente. Então, saber das preferências dele, dos gostos dele. E isso é algo que eu comento assim, que é impactante. Eu tive fazendo eu sou rato de concessionária. Eu fico, tem um lançamento, eu vou lá e tal. E da última vez eu tive com um amigo seu, que estava numa live sua, que assumiu recentemente a operação da BMW aqui em Recife, na parte de pós-vendas. Se eu só lembrar o nome dele, rapaz. Ele deve estar até assistindo aqui com a gente. Felipe Toscano. Toscano, exatamente. Conheci, não conhecia, não grande sei como homem. eu não conhecia. Grande figura. E aí eu tive lá, troquei uma ideia, conversei com ele foi muito simpático. Eu me sinto muito à vontade, porque eu já estive nessa função há 20 anos atrás, com essa mesma marca e tudo mais. E aí eu disse a ele uma aprendizado. Eu disse, meu amigo, veja só. Hoje tem tanta tecnologia, recurso e tal, mas só tem uma maneira de você surpreender um cliente que tem acesso a tudo. Você imagina que o seu cliente que você atende hoje, meu amigo, ele já vai nos melhores restaurantes, já ficou nos melhores hotéis, faz as melhores viagens. Então, como é que você vai surpreender um cliente desse que já tem perspectivas altíssimas, né? Expectativas muito altas? E eu disse a ele o seguinte, olha, uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhei com produto premium, chama-se antecipação. E antecipação é um conceito tão antigo. Antecipação é quando você chega num bom restaurante e aí o maître chega e diz para você, Dr. Erickson, a mesa de sempre. Dr. Erickson, o molho eu boto um pouco menos de sal. É saber a preferência do cliente. Você não espera que o cliente peça, você se antecipa a ele. E o que as pessoas que têm um alto poder aquisitivo que elas querem é isso. É antecipação. Então, isso é um conceito tão antigo, simples, e que eu posso usar principalmente nos produtos premium, né? A luxury, como o pessoal fala, luxury. Né? Então, isso. Então, é isso que eu falo. Vamos colocar em prática coisas que dão muito resultado, conceitos antigos. Vamos se antecipar. E o que você está fazendo, aí eu estou usando a tecnologia e me antecipando mais ainda. Porque, por exemplo, se eu percebo que determinado cliente ele faz parte, sei lá, do Rotary Club, ou que ele faz parte de alguma associação
é uma maneira de você puxar assunto com ele, perfeito? E aí quebrar um pouquinho aquele gelo da questão só da venda. É uma maneira de você criar o relacionamento. Você pode até levar o carro para o cliente durante um evento como esse. Então, ele vai se sentir extremamente, poxa, feliz. Tem um gestor, um cara muito bacana lá em Macapá, e que eu conheci de uma concessionária, e ele faz exatamente isso. Ele tem esse feeling, ele tem esse dom. Ele se antecipa ao cliente. Então, ele me contou algumas ações extremamente personalizadas que ele consegue criar para os clientes. Olha que coisa bacana. Isso surpreende, meu amigo. Isso é que impacta as pessoas. Porque o carro, ele é o mesmo em todo canto. Né? Tem o diferencial, a presença do carro e tudo mais, tecnologia, mas o diferencial são as pessoas. Eu sinto falta disso, entendeu, Erickson? Muito. O que eu tentava fazer na época, eu trabalhei tanto na parte de vendas, quanto na parte de pós-vendas, com marca premium, e eu me diferenciava pela postura. Porque, por exemplo, eu fui supervisor de vendas e eu fazia o trabalho da Jaguar, na época aqui. Eu sou um cara muito velho. Quando quem trazia era Sérgio Habib, ainda, que era o grupo Citroën, né? Ele trazia o Jaguar. E aí, quando eu apresentava o carro, eu não falava que ele era 3.0, 6 cilindros. O cliente não quer saber disso. Eu dizia que é couro Connolly and Winton, que é o mesmo couro o mesmo couro do trono do Palácio de Buckingham, sabe? Eu dizia que o desenho dos veios da madeira tornava aquele carro único, é como uma impressão digital. Eu dizia, não existe um Jaguar igual ao outro. É essa percepção que o cliente premium, ele quer. Ele não quer a comparação se é a vida trava, ele sabe disso. Ele muitas vezes já dirigiu o carro fora. Acontecia muito isso comigo. Eu já dirigi esse carro na Alemanha. Eu rodei com esse carro em Portugal. Acontecia muito isso. Né? Nesse nível. Então você tem que entrar com um nível de informação, de percepção que ele não tinha. Isso agrega valor. Só que para isso você precisa estudar muito. Você precisa ler muito. Sabe? Você tem que ter uma... Mas esse é o Alexandre, ponto. Você está entrando no detalhe certo. Se você perguntar talvez a 100% dessa turma que está na live aí de vendedor, de várias pessoas que estão vendo aí, eu te garanto que a grande maioria vai dizer assim, pô, lógico, isso é óbvio. 90% não tem a atitude de fazer isso no dia a dia. Com certeza. A palavra para mim, atitude, é um dos pontos cruciais hoje da equipe de vendas. Todo mundo sabe. Exatamente. O que você está falando. Olha, se duvidar, assim, talvez a gente vá para os congressos de vendas, treinamento de vendas, a gente vá no intuito de ver uma coisa nova e termina se deparando com 15% de novidade e talvez 85% do que a gente já conhece. Isso. Mas esses 85% que a gente já conhece, talvez 100% não tenha a capacidade de colocar em prática isso porque funciona. Porque esse tipo de, vamos dizer assim, no linguajar milindre, né, com o cliente, esse cuidado, poucos têm. Poucos, eu vou entrar aqui no linguajar mais da gente mesmo. Acha isso uma babaquice, uma besteira, que não funciona, que isso é um saco. Não é. Eu estou dizendo a você que não é, porque... Não é. Olha, a gente está fazendo um trabalho de prospecção e o nosso grupo ele tem um trabalho de digital espetacular e está muito adiantado com relação ao que acontece no mercado. Isso eu posso dizer com certeza, por conhecer muita coisa. E a gente criou um script de ligação. Cara, o João Paulo está aí, que está trabalhando junto comigo agora. A gente ligou para alguns clientes e na ligação a gente não fazia nada referente, não falava nada referente a negócio. Um dos primeiros contatos que a gente falava era perguntando ao cliente como é que ele e a família dele se encontravam. Página. Perfeito. Teve cliente que se emocionava, cara. Teve cliente que se emocionava, assim. Então, essas atitudes que são pequenas, são bobas, mas isso é que fica marcado. Põe uma régua hoje de valor e vê o que é que tu tem no mercado para tu procurar para comprar, seja para cima ou para baixo de 10 mil reais. É muita opção, é muita coisa. Mas o cara vai aonde ele está, onde ele tem exatamente esse sentimentozinho de, pô, eu acho que se preocuparam mais comigo, tiveram um pouco mais de atenção comigo. Isso. Mas muita gente não faz, porque acha que isso é uma besteira. E esse profissional, ele está ficando bem para trás. E alguns outros estão se destacando com uma velocidade um pouco maior. É isso que está acontecendo. Então, meu amigo, eu justamente quero aproveitar essa oportunidade para a gente discutir quais seriam
habilidades. Os americanos chamam de soft skill, né? Soft Quais são as habilidades? Isso. Quais são as habilidades que o vendedor hoje ele precisa ter dentro desse novo contexto? Eu já estou posicionando aqui algumas percepções que eu tenho, porque como eu sou rato de concessionária, e o ruim é que eu estou aparecendo aqui para muita gente de concessionária, né? O pessoal já vai saber quem eu sou, até porque eu gosto de chegar lá, eu não digo que eu sou consultor da área. Se me perguntar, eu trabalho com construção civil, que eu não entendo nada de carro, entendeu? Até porque eu quero que as pessoas, né, fiquem muito à vontade e falem do carro para mim e tal. E eu escuto muita coisa errada, não corrijo, deixo a coisa passar, entendeu? E eu estou ali absorvendo. Você escuta realmente, você vê esse caramba, eu tenho certeza que esse cara teve o treinamento, mas ele não está aplicando a ferramenta correta, não está explicando isso e tudo mais. Eu sempre me coloco como sendo de casa. Não, eu sou de casa, fica tranquilo, tá tudo certo. Mas então, quais seriam as habilidades, no seu ponto de vista, como gestor de uma operação extremamente importante? Olha a responsabilidade, né? Muitos queriam estar na sua posição, tá? E é mérito, o fato de você estar aí. Para mim não foi surpresa, eu fiquei feliz pra caramba quando eu soube. Eu soube um pouquinho antes, que eu tenho os meus contatos, né? Eu tenho meus contatos, a informação chega com um certo privilégio aqui para mim, pô, o cara é certo, né? Porque estava faltando isso na marca, sabe? Estava faltando uma cara, estava faltando humanizar o negócio, preste atenção. E você tem essa habilidade. Então, não foi à toa, não. Então, no seu ponto de vista enquanto gestor de uma marca premium como essa, não só de marca premium, mas de gestor de uma equipe de vendas, quais seriam as habilidades hoje que precisa um vendedor ter para ele poder se destacar nesse contexto que a gente está vivendo? Bom, deixa eu ver só. Eu vou numa linha. O ano passado, eu tive num congresso e fiquei muito assustado com o que eu vi com relação às empresas tentando fazer com que as pessoas se humanizassem um pouco mais. Todas as habilidades que estão sendo relacionadas por várias instituições aí, a maioria, eu acho que quase 100% delas, nenhuma delas está relacionada a nada tecnológico. Nenhuma delas. Todas as habilidades, elas são comportamentais. Todas, sem exceção. Todas, sem exceção. Então, eu acho que, na minha linguagem, eu acho que uma pessoa para trabalhar nesse segmento, ele tem que gostar de pessoas, literalmente. Não faz de conta que gosta, gostar mesmo de trabalhar com pessoas. Tem gente que faz de conta e depois se depara com a... né? Comunicação, o formato de se comunicar tem que mudar, as pessoas precisam melhorar isso. Ser criativo, né? Criatividade sempre, eu acho que é uma coisa que tem muita gente que não consegue colocar para fora, às vezes tem a vontade de colocar isso para fora e acha que vai, na linguagem popular, vai pagar um mico. Eu vou fazer isso aqui diferente, alguma coisa nova, alguma coisa inovadora, eu tenho um pouco de criatividade, mas se sente um pouco retraído, porque para logo para pensar e diz, o que é que o pessoal, o que é que a equipe vai achar de mim? Faz, velho, faz o que tu tem que fazer, você acha que vai dar certo? Põe aquilo em prática. Então, gostar de gente, ser mais humano, comunicação, criatividade e autodisciplina e conhecimento contínuo. Eu acho que para mim são coisas que são primordiais para esse profissional para frente. Tem uma coisa que eu prezo e falo muito para as equipes, em todos os momentos eu falo isso, porque quando a gente está ali circulando e tal e vê os atendimentos, preste atenção nos atendimentos, e eu digo que cada vez mais o cliente ele vem preparado, existe um ponto que é crucial no atendimento e que eu vi muito em você, na sua habilidade, quando você fala e se predispõe a falar daquilo que você conhece. Segurança e transparência. São duas coisinhas para mim que são primordiais, sabe? Quando você tem segurança, a partir do momento que você chega para falar com o cliente, no formato que você fala, na forma que você aperta a mão, se apresenta, olhando no olho, e que você tem segurança de tudo aquilo que você está falando, sem gaguejar, não tem erro, cara. Não tem erro. É muito difícil o cliente, porque quando você começa a lidar com um cliente, que ele faz uma pergunta, que você começa a ir e voltar várias vezes, esquece. Esquece. O gerente tem que entrar no circuito porque acabou ali a credibilidade e a confiança da negociação. Ele percebeu que te pediu uma coisa e que você foi e voltou, opa, vou pedir de novo, porque esse cara ele tem abertura. Entendeu? Então, é engraçado que tem vendedor, tem cliente que chega, pergunta para o vendedor, ô Alexandre, quanto é que é essa caneta? É R$100. R$100 mas tem desconto. É R$100. O cara perguntou por R$100, é R$100. Então, assim,
A gente já vai na defensiva o tempo todo. O vendedor ele está naquela defensiva porque o cliente está envolvido em preço. E você tem que estar envolvido em se relacionar com ele da melhor forma possível. Tem uma coisinha que é primordial. Escuta, cara. Escuta as pessoas. E aí vai um recado. Tá aqui faltando uns 15 minutinhos. Vai um recado para quem é líder e está como liderança nesse segmento ou qualquer outro segmento. Muito bom. Escuta os teus liderados o máximo que você puder. Preste atenção numa coisa. Normalmente, às vezes, quando as pessoas vêm falar com você algum assunto que não é relacionado a trabalho, escute. Porque é ali, naquele ambiente, a pessoa que ele tem mais confiança e credibilidade para poder ter uma voz de, sabe, me salva, é você, que é o líder do cara. Então, não, eu já vi muita gente dizer assim, ó, isso não é assunto de trabalho, não vou me meter. Cara, não faz isso não, que isso é muito ruim. Né? Quanto mais você tiver a sua equipe na mão com relação a assunto de trabalho ou não, melhor para você. Você consegue levar isso de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa com a equipe. Então, assim, escuta. Escutar o cliente é essencial. Muitas das soluções que o cliente traz, o problema já vem dele mesmo. Se você parar para escutar, ele começa a falar. O grande problema é que quando o Alexandre chega para mim e diz assim, Erickson, eu tenho um problema. A primeira coisa que vai na minha cabeça está focada no teu problema. E eu sei que a primeira coisa que você vai falar é o problema e depois você vai desdobrar isso. Então, você quando fala o problema, eu já captei ele e estou aqui prestando atenção em como é que eu vou te responder sobre o problema. Mas o que você está falando para mim depois, eu não estou ligando mais. Eu não estou captando mais. Já foi. Eu estou me preocupando quais são as palavras que eu vou dizer agora para Alexandre para minimizar o problema que ele tem. Para com isso. Escuta o cara do início ao fim. Pega um pedacinho de papel, vai anotando o que tem que anotar, mas escuta, porque normalmente ele vai te dar a solução. É isso que vai acontecer, entendeu? E a turma não faz isso, não tem esse hábito, entendeu? Isso. É justamente isso. Eu tenho percebido, Erickson, que mesmo com todo esse contexto tecnológico, são as habilidades humanas, né? De relacionamento, né, de entendimento de problema, é que vai fazer o profissional se destacar. Eu tive, antes de começar toda essa questão do isolamento, em março, fizemos um evento para mulher, através do Sebrae, aqui em Recife. Aí tinham 120 gestoras, supervisoras, empreendedoras, 120 mulheres lá no Sebrae. E a gente não fez um evento de homenagem à mulher, até porque a gente já está um pouco batido. Nós evidenciamos as habilidades femininas. E que essas habilidades é que vão ser fundamentais no futuro. Daqui para frente, é o quê? É a capacidade de enxergar o detalhe, é a capacidade de relacionamento, de escutar o outro, coisa que a mulher tem e o homem nem tanto. Então, a gente evidenciou isso. As habilidades femininas. Eu disse, vocês não estão aqui por conta do cromossomo. Vocês estão aqui pela habilidade que vocês têm. Então, isso é que é muito pertinente. Eu tenho falado, quando a gente viaja muito, poxa, eu vou no aeroporto de Brasília, gigantesco, fazendo uma conexão, você vai ali na McDonald's, lá no desembarque, aí você tem ali, aguardando ali um voo, você tem um guichê, tipo caixa automático, onde você faz o pedido sem ter contato com o ser humano, cara. Então você simplesmente faz o pedido número 1, pago aqui no meu cartão e espero receber, sem contato com gente. Aí onde eu digo, se no seu trabalho as suas habilidades não influenciam na venda, você vai ser substituído por uma máquina. Se você faz trabalhos repetitivos, sem raciocinar, sem se relacionar, o dono da empresa ele vai dizer o quê? Vou te substituir por um software, vou te substituir por um robô. É aí onde pesa a habilidade humana. Então, para quem está aqui nos escutando, estou dando uma visão realmente de consultor, desenvolva as suas habilidades humanas, capacidade de entender, sabe, se posicionar, se antecipar. E aí, meu amigo, eu garanto, nunca você vai ser substituído por uma máquina. Isso vai fazer a diferença. Máquina não tem sentimento nenhum. Essa parte do sentimental está com a gente, isso é fato, né? Isso. Recentemente eu vi um Yuval Harari falando numa entrevista que ele deu, onde uma pessoa perguntou a ele, não, mas a inteligência artificial vai tomar conta do mundo e tal. Ele fez, olha, a inteligência artificial ela vai ser desenvolvida por alguém. Isso. Se for alguém do bem, vai ser coisa boa. Se for alguém do mal, vai ser coisa ruim. Então, assim, a máquina, ela não tem a capacidade de ter esse sentimento ainda. Isso está muito na gente. E falando um pouquinho do que você está comentando aí sobre
esse ambiente de trabalho que tem muita máquina e o ser humano, assim, raramente ele aparece. Eu estava uma vez, quando eu viajava bastante, eu estava uma vez no aeroporto e tinha uma senhora tentando fazer o check-in para ir, eu não sei qual era a companhia, era tentando fazer o check-in com uma certa dificuldade, porque ela não tinha tanta habilidade. E aí depois ela chegou perto de mim e disse assim, meu Deus, aquela senhora foi muito grossa comigo, porque eu fui perguntar para ela como é que funcionava para fazer o check-in e ela mal me deu atenção. Cara, eu sou muito chato com essas coisas. Eu perguntei para ela, senhora, quem foi? Aí ela me apontou, eu fui lá, cheguei e disse, eu acho que você não está entendendo. Você está praticamente chutando a quem ainda está podendo garantir o teu trabalho aqui dentro. Porque provavelmente você vai ser uma pessoa extremamente dispensável para o que está acontecendo aqui hoje. Porque tudo é máquina. E apareceu uma única pessoa, que te procurasse hoje para dizer, olha, isso aqui eu não vou. Se você deveria agora, nesse momento, fazer valer a tua capacidade de ser humano de estar aqui e ajudar essa pessoa. E você simplesmente disse assim, ó, dane-se. A pessoa parou para me escutar. Eu dei meu recado e fui embora. Nem esperei a réplica dela lá. Mas é isso que acontece, cara. Sabe? É isso que acontece nesse mercado hoje. Perfeito. Eu dar um exemplo hoje. Eu sou meio destabanado, quebrei um ventilador aqui em casa, né? Derrubei, né? E aí tive que comprar, porque está realmente bem quente, né? A gente tem usado aqui durante o dia. E aí eu passei por uma situação que a pessoa que estava antes de mim teve um problema com o cartão e aí precisou a venda ser cancelada. Você imagina que no contexto de hoje, você está num grande hipermercado, né? Esperar mais de 10 minutos numa fila, onde está se evitando a aglomeração de pessoas, onde os clientes não estão indo comprar, para vir alguém, sei lá quem, para simplesmente fazer a liberação para poder ter uma nova venda. Eu disse, gente, como é que vocês estão... Eu me segurei para não ser chato. Eu disse, olha, está tão difícil vender e vocês estão fazendo clientes que estão esperando aqui para comprar. E nesse contexto precisa comprar e sair logo, que as pessoas não estão aqui brincando, né? Uhum. E está todo mundo de braços cruzados esperando alguém, sei lá quem, vir aqui para liberar, digitar uma senha. Sabe? É o tipo de postura inadmissível. Então, essas pessoas hoje, onde eu fui, elas vão ser substituídas. Pô, eu também concordo 100% com você. Eu acho assim, bom, o mercado que envolve a parte emocional, sabe? Esse mercado ele não vai acabar. Ele vai permanecer. Vai ter várias mudanças. Eu não sou aqui um especialista em dizer o que é que vai acontecer no futuro com relação às profissões, mas eu sei que todas as habilidades que vão prevalecer daqui para frente está muito relacionada à questão do humano, de um pouco mais de atenção, do sentimento, de cuidar um pouco mais das pessoas. Tanto que tudo aquilo que eu vi o Luiz aqui, meu grande amigo lá de Curitiba, Luiz Sux, falando com relação a essas pessoas não ser substituídas. Tem muita gente ainda robotizada. Não sei. Essas provavelmente serão as pessoas que são substituídas. Né? Outras funções vão vir, outras habilidades vão vir, e o pessoal tem que se preparar, sendo que as pessoas sabem disso e não põem isso em prática. Essa é a grande dificuldade da gente. A gente vem num processo de robotização muito grande, de tecnologia muito grande, né? Onde o celular ele se tornou parte da mão da gente, né? O WhatsApp é um complemento do nosso corpo, né? O celular ali direto. Então a gente perdeu essa habilidade. Hoje, o WhatsApp, eu mando áudio para você, porque a possibilidade de você interferir no que eu estou falando para você é mínima, é zero, porque eu mando áudio do que eu quero e obrigatoriamente para você me responder, você tem que escutar tudo que eu falei, mesmo que isso não soe bem aos teus ouvidos. Então, seria muito mais fácil eu te ligar, Alexandre, quero falar contigo, e tratar o assunto por telefone. Mas não, o áudio pelo WhatsApp permite isso. Eu sou imperador da minha voz, eu mando para você, você tem que escutar para me responder. É insano isso, mas é a pura verdade hoje. Isso. E a gente, tanto que meu WhatsApp lá, tá? Meu WhatsApp tem, é urgente, né? Liga, por favor. Isso, perfeito. Inclusive, todo mundo, como diz minha esposa, de uma hora para outra foi para o digital, né? Todo mundo teve que ficar em casa e todo mundo teve que ir para o digital. Então, a gente tem usado muito e eu estou achando muito bacana essa questão da live, que eu achava que era coisa de marqueteiro e tal. Mas hoje eu entendo, por exemplo, a gente está aqui conversando, está aparecendo a nossa imagem e a gente está dando a cara para o mercado aqui e dando a nossa opinião. E a gente poderia estar fazendo isso só o áudio. Exato. Mas não tem a legitimidade aqui. Ó. Eu estou olhando para você como a gente tivesse, né? Pessoalmente, as pessoas se identificam com isso. Então, é um recurso que a gente aqui na Alfa vai usar muito. E eu quero que você e outras, com certeza, que tem muito bate-papo aí,
para a gente, porque isso é bom para a gente, meu amigo, a gente ter com quem conversar, uma conversa desse Mas nível. a melhor forma de você aprender é repassando conhecimento para os outros. Você aprende muito. Exatamente. Eu sou dessa teoria, sabe? Exatamente. Por isso, olha, eu trabalho com treinamento, com palestras. Eu digo sempre o seguinte, nós temos uma empresa de consultoria. Usamos o treinamento, curso e palestra como uma ferramenta de mudança. Eu quero passar um recado para o meu cliente, para a equipe deles. Aí, então, eu crio um contexto, crio um treinamento, vou lá e falo isso. Mas a nossa empresa é uma empresa de consultoria. Até porque a gente aprofunda muito no debate, isso é muito bacana. Então, é isso que eu sinto um pouco de falta, né, das pessoas terem essa iniciativa de ir buscar e de querer ensinar. Olha, eu tenho dito, sabe uma outra percepção que eu tive? Todo mundo está ávido para aprender, Erickson. Aprender. Todo mundo hoje quer aprender. Então, se você é vendedor, você tem que dar uma aula sobre o seu produto. Mas não falar aquela coisa engessada, como se estivesse lendo uma ficha técnica de um carro. Não. Sabe o que é que... Olha, o seu cliente premium, sabe o que é que ele gosta de saber? Como o carro foi feito. Cara, tu tem uma submarca, né, no teu portfólio, que tem a assinatura do técnico que fez aquele motor. Exato. Então, para você contar isso para um cliente, quando abrir o capô e tá lá, sei lá, Rudolf Diesel, sei lá, né? Klaus alguma coisa, lá o alemãozão. Cara, para o cliente isso é interessante. É esse tipo de pegada, é uma coisa humanizada. Olha o que eles fazem, eles humanizam o motor. Teve um ser humano que se dedicou ao seu motor. Isso dá uma exclusividade, isso é muito bacana. Para o cliente da gente, isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Então, vocês estão vendo, pessoal, que são coisas simples. Em momento algum, a gente falou aqui de fazer um curso em Harvard, a gente falou aqui de investir num software CRM de 200 mil reais. Não. A gente falou aqui de atitude. Exato. Atitude. E, meu amigo, por mim, eu pedia uma cerveja, certo? E uns petiscos, e a gente ficava aqui a noite toda. Tá? Mas eu não quero tomar muito o seu tempo. Daqui a pouco a gente está encerrando. Deixa eu falar para quem nos assistiu aqui. Erickson não é gestor comercial. Não, ele está muito acima disso. Gestor comercial é o que está na carteira. É um cara que entende de gente. Isso é fundamental. Entende de gente. Quando eu falo de gente, é da equipe e do cliente. Aí o resultado vem. Fato. Só replicando aqui o que você falou, olha só. O soft skill, né, as habilidades necessárias que as pessoas precisam ter. É gostar de gente, autodisciplina, ter a segurança e transparência. Eu anotei tudo aqui, cara. A segurança e transparência e conhecimento contínuo. Está aí o segredo para você se destacar. Fato. Você vai atingir as metas. Só para finalizar, depois a gente vai falar sobre esse processo de educação das pessoas. Vou deixar aqui um ganchozinho para a gente ir encerrando, né? Vou passar a bola para você, mas porque as pessoas, eu assisti, acho que foi Murilo Gun, cara muito doido. Né? Figuraça. Adoro ele. O meu curso de criatividade eu fiz com ele. Foi show. Ele não é um cara que pensa fora da caixa, porque ele nunca teve dentro de uma caixa. Aquele cara é muito doido. Nunca teve. E ele falou sobre o processo, por que as pessoas não atingem, não superam meta. Porque no processo educacional da gente, a gente é estimulado a chegar nessa média, tá bom. Se você atingir a média, tá bom. Para passar no vestibular, tem que estar na média. Então, nos acostumamos a ser pessoas que atingem média. Somos e nunca vamos por alguma coisa. Exatamente. E a pessoa que é mediana, aí de onde vem o termo medíocre, né? Medíocre quer dizer mediano, é que eu nunca consigo resultados extraordinários, porque eu fui doutrinado ao quê? A me contentar com a média. Então, eu vou deixar até um gancho aí para uma próxima conversa da gente. Eu tenho o Alexandre, que é extremamente voltado para as habilidades que são técnicas relacionadas à tecnologia, à motorização e tudo mais. Para que eu vou fazer com que esse cara se torne um cara dentro de uma média e tenha necessidade de estudar algo relacionado a história ou geografia e tal, que não... Tem algumas coisinhas que relacionadas a essa parte de estudo e educação. Eu tenho falado até no meu Instagram também muito sobre isso. Exatamente. Então, meu amigo, falta só 5 minutinhos. Eu
em nome da Alfa Consultoria. Fico muito, tá vendo aqui, ó? Inclusive o pessoal tá achando que eu só tenho essa camisa, tá? Porque toda live eu tô aparecendo com ela, mas eu tenho 3, tá? Eu boto para lavar, tá? Mas eu sempre tô com... Eu tenho que botar uma costurinha, botar alguma coisinha do lado de cá. Vou botar aqui, número 1, número 2, o pessoal vê que eu tô trocando a camisa. Meu amigo, olha, você não à toa, você está aqui nessa live com a gente. Obrigado pela sua disponibilidade incrível. Vamos embora, tá? Eu falo para quem está nos assistindo, para quem não conhece, pode seguir lá o Erickson, @Erickson com K, pessoa, que é um cara que tem um insight muito bacana, muito legal. E você só não é palestrante porque você não quer. Vou plantar essa sementezinha aqui para você, porque isso é algo que dá para desenvolver, certo? E pensar isso no futuro, porque o soft skin, as habilidades você tem. O feeling, a sensibilidade você tem. E você já defende uma bandeira muito bacana. Um grande admirador da profissão vendedor e apaixonado em trabalhar e desenvolver pessoas. Está lá no Instagram do cara. Literalmente, é isso mesmo. É a pura literalmente. Então, Alexandre, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fico feliz em passar. Foi muito legal a live. Muito bacana, muito bacana. Se a gente pudesse, passava muito mais tempo aqui conversando, que ia surgir mais assuntos. Principalmente se a gente lesse aí tudo que está sendo dito pelo pessoal que está assistindo a live. Obrigado a turma que assistiu. Tem muita coisa legal, muito insight bom aqui. Eu queria deixar um recado para todo mundo. Olha, primeiro para os líderes, quem é líder de equipe, eu acho que a gente está vivendo um momento que nunca viveu, que a gente não conhece, a gente está se deparando com muita coisa nova e que está doendo muito, mas eu recomendo a vocês, eu acho que tem várias empresas que estão com alguns profissionais que estão de suspensão, seguindo as regras que foram dadas pelo governo e tal. Líder, gasta um tempinho no teu dia, dá uma ligada para essa turma. Procura saber como é que cada um tá, se tá tudo bem, como é que tá a família. Liga, tá doído para muita gente. Mas gasta um tempinho conversando com esse pessoal, escutando, mandando um zap, perguntando se está tudo bem. Vale a pena. Agora faz se você realmente tem essa intenção de procurar fazer o bem para essa pessoa de alguma forma. Faz isso de uma maneira natural, não forçado. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda, a gente vai ter que trabalhar 10 vezes mais, talvez para produzir 2 vezes menos. É isso que vai acontecer nesse período agora. O trabalho é muito forte, é muito constante. A gente tem que botar para fora tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, escutou lá atrás e nunca teve a capacidade de ter a atitude de botar em prática. A hora é agora da gente colocar em prática tudo que a gente sabe. Quem não colocar em prática, infelizmente, vai ficar para trás. Beleza? Com certeza, agradeço do coração. Estou à sua disposição quando você precisar. Eu vou, inclusive, passar seu contato para o Bruno Daibert, que é um parceiro nosso de Minas, que a gente tem um programa que a gente está começando. Olha, surgiu umas ideias muito bacanas, chama-se Bate-Papo Automotivo. Aí é um programa de 1 hora, tá? Que a gente grava e depois ele é publicado. Muito legal, a gente está trazendo alguns empreendedores e você é o cara certo para a gente falar justamente de pessoas, de atitude, de vendas. Então, depois vai surgir esse convite, a gente vai ter um horário que seja conveniente para você. Beleza? Legal. Eu sei da sua responsabilidade. E eu pedi desculpa aqui ao pessoal, assim, que teve algumas perguntas, mas para não perder o fio, eu sou um cara limitado, né, cara? Eu não consigo prestar atenção em Érico e ler aqui, e Erickson, e ler aqui pra gente... Então, assim, depois a gente tenta ver, mas teve muito elogio aqui, cara. Sabe, cara, o pessoal, vou tô dando um feedback aqui. Se eu não mandar um abraço, esse cara eu tô morto. Esse cara faz cada vídeo top. Ícaro, um abração, meu velho. Valeu. Show de bola. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço a todos os que tiveram presentes e fique sabendo, meu amigo, que você vai participar de mais outras como essa, com certeza, porque tem muito o que agregar. Valeu, essa é uma mudança de setup da Alfa, onde a gente vai fazer live, mas só com gente boa, entendeu? Só para agregar. Para mim foi show. Meu amigo... Obrigado, irmão. Um abraço no coração. Um abração. Valeu. Um abraço, moçada. Obrigado. O Ícaro tá rindo aqui, mandando um abraço. Beleza? Um abração, meu velho. Tchau. Um abraço, meu amigo. Até mais.